Motumbá quem é de Motumbá, Colofé quem é de Colofé, Amucuiú quem é de Amucuiú, Saravá quem é de Saravá. Fernando Lobo, Baba Abogum falando aqui. Seja bem-vindo ao canal Cisne Branco. Se você não teve oportunidade de ver os vídeos anteriores, dá uma olhadinha. A gente sempre tem material interessante chegando. Inicialmente, toda semana, a gente havia pensado em mudar para quinzenalmente, mas vamos continuar fazendo semanalmente. Então, toda sexta, entre sexta e domingo, a gente sobe um vídeo novo para o ar, falando sobre espiritualidade, falando sobre candomblé. Hoje, nós vamos começar uma série de vídeos em que eu quero começar a pegar em alguns pontos que me parecem delicados dentro da religião. Se você não é do candomblé, mas tem alguma curiosidade sobre a religião, faça suas perguntas, deixe aqui nos comentários, a gente vai ter o maior carinho em responder. Já aproveito a oportunidade e te convido a se inscrever no canal, divulgar para as pessoas que você conhece, que você acha que podem se beneficiar dessas informações, para que mais pessoas conheçam e que a gente possa capilarizar essas informações. A gente vai tratar de dois temas distintos, e ambos me parecem relevantes e ambos são muito delicados. O primeiro acaba puxando o segundo, e por isso que eu vou fazer um vídeo talvez um pouco mais extenso, mas que me parece válido para causar uma reflexão, que é o seguinte. Nós vamos falar então de fanatismo, aquela empolgação inicial que eventualmente gera um fanatismo, e nós vamos falar também sobre respeito às outras religiões. Veja só, quando você está começando na religião, de repente você está buscando esse vídeo porque você foi numa casa de candomblé, ficou encantado, ficou encantada com o que você viu e está querendo conhecer um pouco mais da religião, ou você já está dentro de um terreiro e você quer conhecer outras casas, quer conhecer outras visões, e isso é uma coisa muito positiva, por outro lado, muito perigosa. Tudo que você puder amealhar de conhecimento, tudo que você puder conquistar para você em termos de conhecimento é maravilhoso. Mas quais são as duas fontes mais fidedignas que você deve usar? O seu sacerdote, seu pai, a sua mãe de santo, e os seus mais velhos. Geralmente os terreiros têm um padrinho, uma madrinha, pode ser um ebome, um filho mais velho, um ogã, pessoas que já estão na religião há mais tempo, que já passaram pelos caminhos que você passou e que conquistaram o conhecimento que você deseja. É por isso que eu quero dar um pouco do meu testemunho, falar um pouquinho sobre a minha vida espiritual, para que você, de repente, possa se identificar com algumas fases que eu passei e que você tome cuidado com alguns tropeços, que você evite alguns dissabores na sua vida religiosa. Bom, eu cresci no kardecismo. Aos 3 anos a minha mediunidade se manifestou e a minha mãe física, Dona Helena, foi procurar então um centro para procurar informações, orientações, porque eu via espíritos. E ali eu tive um acolhimento no centro kardecista, fiquei ali até os meus 16 anos, tive aos meus 16 anos uma necessidade de buscar algo diferenciado. Eu sempre fui um estudioso das religiões, eu sempre fui um sujeito muito curioso das coisas, então eu procurei estudar algumas coisas de outras religiões e acabei conhecendo o movimento Hare Krishna. Então eu participei dos meus 16 aos meus 21 anos da religião hindu, né, na sua vertente Vaishnava, dentro de duas escolas. Né? Eu fui, durante alguns anos, eu fui da ISKCON e depois da Shri Chaitanya Sarasvati Mata, onde cheguei a tomar iniciações, me tornei um sacerdote e tive ali a minha vivência. Eu também estudei bastante em outros locais, busquei as minhas referências espirituais em várias correntes. No esoterismo, já estudei bruxaria, já estive em contato com círculos de magia, tive a oportunidade de estudar xamanismo, druidismo, que também é uma religião que me fascinava e que ainda fascina, né? Eu tenho um carinho muito grande por tudo aquilo que eu tive a oportunidade de conhecer, e pelas várias escolas cristãs que eu pude tomar contato também, eu busquei estudar. Com 21 anos, por uma série de questões pessoais, eu estive um tempo morando no Rio de Janeiro, voltei do Rio de Janeiro para São Paulo, momento então em que eu tomei contato com a Umbanda, fiquei durante 14 anos na Umbanda, e depois eu recebi um chamado e
me converti ao candomblé. Tudo isso na minha vida aconteceu de maneira natural. Só que, observando as religiões, eu consegui perceber que existe um verniz. E abaixo desse verniz, o problema que as pessoas encontram. Então veja só, não importa se você está numa casa de umbanda, não importa se você está numa roça de candomblé ou se você está numa outra vertente religiosa, muito provavelmente você vai perceber depois de um tempo que dogmas à parte, preceitos à parte, a convivência humana é a mesma. Então, vai haver as pessoas que são mais engajadas, vai haver as pessoas que são menos engajadas, vai haver as pessoas que são de mais fácil relacionamento, de relacionamento mais complicado. E você, quando entra numa religião, normalmente está fragilizado. Você está entrando na religião ali de peito aberto e você vai conhecer pessoas, algumas delas vão despertar a sua admiração, algumas delas vão despertar um sentimento em você de que elas são mestras, que você deveria seguir o exemplo. E você talvez até comece a se espelhar na maneira como aquelas pessoas agem dentro daquele ambiente. Aqui agora eu vou ficar restrito ao Igbé, a minha casa, ao meu terreiro, a minha roça. É uma coisa muito comum isso, né? A gente tem realmente esse costume de buscar referências. O que me preocupa é que às vezes nós colocamos pessoas em altares e nenhuma pessoa deve ser colocada em altar. E aí eu vou fazer um passo a mais ainda. Não só as pessoas, mas também os espíritos. Quando você conversa com uma entidade através de um médium, é muito comum que, porque você se identifica com aquela entidade. Vamos voltar aqui um pouquinho. É muito comum quando você se identifica com uma entidade, você acabe se identificando também com aquele médium. E por um período, aquele brilho todo, porque as roupas são vistosas, a religião é muito bonita, muito colorida, acaba trazendo para você uma sensação de que tudo pode ser resolvido de maneira rápida, de maneira brusca, de maneira mágica. Eu vou pedir a Preto Velho alguma coisa, eu vou receber, eu vou fazer uma oferenda para Xangô e eu vou resolver a minha situação na justiça, eu vou pedir algum para abrir meu caminho, eu vou pedir a Exu que me dê uma melhor condição financeira, eu vou conversar com uma pombagira, com uma lebara, para que ela melhore a minha vida amorosa. E as coisas não são assim. Eu percebo até que alguns filhos mais velhos de santo caem também nessa armadilha. Poxa, eu estou cuidando do meu santo, a minha quartinha não fica seca, o meu assentamento está sempre iluminado, eu estou sempre à disposição do terreiro, mas as coisas não acontecem como eu queria na minha vida. Eu vou sair desse terreiro e eu vou para outro terreiro. Veja só, isso não é um mercado, a religião ela não é um mercado. Você não troca uma oferenda por uma bênção. Não é assim que as coisas funcionam. Eu sinto muito se eu estou te decepcionando nesse momento, mas como sacerdote eu preciso que você entenda. Eu não tenho condições de gerar milagres. Deus, Zambiapongo, na nossa vertente a gente chama de Zambiapongo, Olorum, Deus, ele vai manifestar na sua vida aquilo que você precisa para a sua evolução espiritual. O teu orixá, mais do que ninguém, sabe aquilo que você necessita. Ele cuida de você, ele zela por você. Obviamente que o crescimento material é importante, mas o crescimento espiritual também é importante. Nem tudo aquilo que a gente pede, nem tudo aquilo que a gente quer, que a gente deseja, é o que a gente necessita para o nosso crescimento. É aquilo que vai nos fazer bem. Então, às vezes a gente acaba passando por umas situações porque a gente é teimoso. Como uma criança pequena que quer brincar com uma faca ou com um garfo, um objeto qualquer que vai machucá-la, e o pai e a mãe não permitem porque sabe que ela vai se machucar, e aquela criança fica ressentida, ela faz birra, ela fica chateada, a gente também faz birra. Ah, eu quero trocar de carro, eu quero mudar de emprego, eu quero conquistar um amor, eu quero, sei lá, crescer cabelo. E eu não consigo. Eu faço o pedido para o santo e as coisas não acontecem. Será que aquilo que você está pedindo é aquilo que você precisa? Será que aquilo que você deseja é o que vai te fazer bem? E aí, nesse princípio de religião, principalmente no princípio da religião, porque as pessoas que olham de fora, quem não conhece o candomblé, não sabe o trabalho que dá a ser candomblecista. Não tem ideia do compromisso que nós temos. O compromisso diário com
ritos, com alimentação, com preceitos, com maneira de viver, com formas de você encarar o mundo, de você lidar com as pessoas. E aí você acaba tendo também um outro problema, porque entram discussões políticas dentro da roda de santo, e eu não estou aqui para julgar se elas são certas ou se elas são erradas, mas eu vou dizer, não acho que é correto você misturar as estações. E aí aquilo que deveria ser a preocupação inicial acaba sendo uma preocupação secundária. A gente começa a se preocupar com roupa, a gente começa a se preocupar com aparatos, a gente começa a se preocupar em ser visto. É muito comum o filho de santo que está começando querer mostrar serviço ali para o pai de santo, para a mãe de santo, porque ele quer ser notado. O trabalho do santo, ele ocorre nas pequenas coisas. E, na verdade, candomblé a gente não ensina através de curso, a gente não aprende através de curso. A grande verdade é que Orixá vai ensinar para você o que você precisa aprender dentro do seu coração, lá no Roncó, nas suas iniciações. É durante o período que você está passando, fazendo os trabalhos simples do terreiro, ajudando a cozinhar, ajudando a manter o terreiro, a fazer a parte física de limpeza do terreiro, participando das giras, conhecendo as pessoas e vendo as pessoas não pelos cargos que elas ocupam, mas pelo brilho que elas têm nos olhos, é que você vai se desenvolver na sua espiritualidade. Essa fase em que a gente fica meio fanático, a gente não percebe, mas a gente acaba depondo contra a religião. Porque a gente se esquece, e aí alguns mais velhos vão concordar comigo, que nós não somos candomblecistas enquanto nós estamos paramentados dentro do terreiro. Nós somos candomblecistas o tempo todo. E aí nós vamos para uma das duas vertentes. Ou a gente se retrai e não fala da nossa religião, porque a gente tem medo de ser julgado, porque alguém vai chamar a gente de macumbeiro. E aí eu vou fazer aqui um parêntese, tá? Macumba é um instrumento musical, é uma espécie de reco-reco feito de madeira. Macumbeiro é quem toca macumba. Usava-se esse instrumento nas senzalas, nas rodas, tanto de capoeira quanto nas rodas de samba, que depois viraram samba, né? E também é uma rítmica, é um instrumento de percussão. Então, quando a gente fala macumbeiro, a gente está sendo bastante preconceituoso, a gente está sendo bem ofensivo. A maneira como se fala, né? É a intenção como você fala. Às vezes você pode falar para a pessoa, nossa, como você está bonita, e no seu coração você está desejando mal para a pessoa, e aí aquilo que você está falando acaba perdendo a validade em função da sua intenção. Mas na medida do possível, coloque as coisas da maneira correta. Quem está na Umbanda é umbandista. Umbandistas não são espíritas. Candomblecistas não são espíritas. Ok? Espiritismo é a religião que foi trazida pelo Espírito da Verdade e canonizada, que foi estabelecida, que foi organizada, as informações foram organizadas pelo professor... pelo professor Rivail, que usava o pseudônimo de Allan Kardec. Então, isso é espírita, ok? Quem é da Umbanda é umbandista e não deve ter vergonha de dizer isso. E quem é do candomblé é candomblecista, é o povo chamado povo de santo. A gente não deveria ter vergonha de falar da nossa religião. Da mesma forma que a gente não deveria ter este preconceito bobo de divisão entre as nações. É uma irresponsabilidade histórica tentar nos separar. Nós somos aglutinados. Se você é de Jeje-Marim, se você é de Queto, se você é de Angola, se você é de Ifá ou de qualquer outra nação, ou se você é de Tambor de Mina, se você é de Batuque, se você é de Jurema, se você é de Umbanda, você tem uma história. Mas todos nós comungamos do culto à terra, a sacralidade da natureza. Nós comungamos de uma visão de mundo de que nós podemos fazer algo de bom através da nossa vida, nosso exemplo. E o fato de a gente não ter um livro sagrado que a gente usa para se basear é porque a gente traz as nossas informações pela nossa ancestralidade. É por isso que é tão importante essa corrente
né? Essa transmissão mestre e discípulo que é feita ali no dia a dia. Às vezes a tua mãe está lá cortando um quiabo para fazer um amalá para Xangô com você, e é uma coisa chata. Mas você tá ali, ó, picando quiabo com ela, quietinho ali naquele momento dentro da sua cozinha, ou de repente a Iabacê tá fazendo isso com você, mas você tá quietinho ouvindo as histórias do terreiro, ouvindo a visão que a sua mãe de santo tem do mundo. É ali que você aprende. Não são nas palestras grandes, não são nos vídeos. Tem muita gente que acha que candomblé é festa. A festa é maravilhosa, é um dia de alegria, quando nasce um orixá na sala, quando você coloca um iaô e ele vai receber o seu... eu não quero entrar aqui nos detalhes, mas vai receber a sua digina, ou em alguma situação ele pode até crescer na sua espiritualidade, receber o seu DK, mas nem por isso aquilo é o que importa. Na sua casa, no dia a dia, existe só o dia de festa de aniversário? Aquelas festas importantes aí, e aí eu vou citar as festas de Natal, Ano Novo, são só essas festas que acontecem na sua casa? Ou tem uma vida que ocorre entre uma festa e outra? Então o candomblé é a mesma coisa. É claro que no dia de festa tudo fica mais bonito. Eu vou colocar aqui umas imagens de festa, de saída de santo, de umas situações nossas aqui, para vocês verem um pouquinho do brilho, como é bonita essa... Então, isso que vocês viram são algumas imagens, algumas da internet, algumas aqui de casa. É bonito, né? É vistoso, o candomblé é muito lindo. Só que este é o que eu chamo de verniz. O verdadeiro candomblé, o que realmente se aprende, tá lá no segredo ritual da folha. Tá na cabaça fria que você toma de abô, nos horários que você tem que tomar durante as suas obrigações. É ali que está a essência. O que eu vou chamar carinhosamente de o creme de la creme. A essência é ali. Então toma cuidado, você que está começando na religião, para você não se perder em fanatismo. Tem gente que come macumba, dorme macumba, sonha com macumba, acorda para falar de macumba. Você vai conversar com a pessoa só sabe falar de orixá. Você vai conversar com a pessoa não tem outro assunto, essa pessoa se torna chata. E por outro lado, paradoxalmente, é essa mesma pessoa que não estuda. Ela não lê, ela não se informa, ela não aprende. Ela fica bitolada. E aí você começa a ficar chato. E as pessoas não vão querer ficar perto de você e vão começar a achar que todo mundo da religião é assim. O que nos leva à segunda parte da minha reflexão. Nem tudo é espiritual. Cai um prato dentro de casa, a pessoa acha que tem um espírito batendo prato. Cai uma faca em casa, meu Deus, Ogum tá bravo comigo. Alguém vai brigar dentro de casa? Não, às vezes caiu a faca porque ela não estava bem apoiada na pia, gente. A gente precisa sair um pouco dessa redoma. A gente precisa tomar cuidado com esses exageros. E aí eu pergunto para você, você fez uma verificação se a casa em que você está indo é uma casa séria? Se são pessoas preparadas, que têm as suas histórias para contar, da onde essa pessoa veio, quem fez essa pessoa. Não importa se é um pai ou uma mãe de santo famosa, isso é irrelevante. Eu estou falando aqui de tradição, de como as pessoas se tratam dentro de casa. Você encontra aberrações dentro do santo, e aqui eu vou arranjar briga com muita gente. São aberrações, me perdoa. Não tinha brocado na senzala. Por que é que o negro hoje está redescobrindo a sua grandeza histórica
Alguns até se perdem nisso, porque eu conheço pessoas que são negras e que não aceitam o fato de que eu seja um sacerdote porque eu sou branco. E eu não escolhi o candomblé. Eu, graças a meu pai Ogum, tenho a honra de ter sido escolhido. E aqui eu vou fazer um outro parêntese. Eu falo os nomes dos orixás em Yorubá porque eu creio que isso seja mais simples para as pessoas se acostumarem, para as pessoas entenderem. Ah, você é de Angola e você fica falando Ogum. Ogum não é cultuado na Angola. Ok. Ok. Tateto Roximufumbo, Nkice, né? A força natural que me escolheu, que resolveu habitar a minha cabeça, que se manifesta através da minha vida, do meu corpo, que cultua tudo que eu faço, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, sabe o que é melhor para mim? Eu não posso obrigar você a entender a coisa do jeito que eu entendo. Mas eu sou obrigado a compartilhar com você a possibilidade de reflexão. Às vezes a pessoa ficou 2 meses. É muito comum isso, tá? A pessoa às vezes está num terreiro, ela fica ali alguns anos, ela não cresce na espiritualidade dela, ela não sabe acender uma vela, ela não sabe por que que se faz o ritual de jogar água na porta, ela não sabe por que que se faz o ritual de abertura para Exu, por que que se canta para Exu antes de todos os outros orixás. Ela não sabe a diferença de Exu de linha e Bará Exu. Ela sai daquele terreiro, ela entra num outro terreiro, ela muda de orixá, como se isso fosse possível, como se você pudesse voltar para dentro da sua mãe e nascer de novo. E ela se torna um sacerdote, uma sacerdotisa, porque ela acha que sim. Ela abre uma portinha, ela começa a atender as pessoas, ela começa a cobrar. Muito cuidado com isso, gente. Orixá não é dinheiro. Deus não é um mercador. Ó, me dá 10 reais de felicidade, me dá 15 reais de prosperidade. Ah, eu vou fazer um trabalho de 500 conto, porque aí eu vou conseguir as coisas que eu quero. Não é assim que funciona. Muito cuidado, tem muito picareta por aí, toda religião tem. E aí, a gente não tem respeito pela religião do outro. Eu vejo muitos irmãos e irmãs que ficam compartilhando nas redes sociais críticas à religião do outro, mas não presta atenção nos absurdos que tem dentro da nossa religião. Muita gente que não tem conhecimento falando bobagem, discutindo religião como se isso fosse possível. Gente, povos diferentes, culturas diferentes, propostas religiosas diferentes. Não adianta a gente ficar se segregando. Não adianta a gente ficar batendo de frente e vendo aquilo que a gente tem de diferente. A gente precisa se unir, a gente precisa entender o que a gente tem de igual. O meu irmão cristão acredita que não deve fazer o mal para o outro. Eu também acredito nisso. O meu irmão muçulmano acredita que todas as pessoas devem acreditar em Deus. Eu também acredito nisso. O meu irmão hindu acredita que nós todos devemos nos preparar em vida para que quando a gente morra nesse corpo físico, a gente seja digno de estar na presença de Deus. Eu também acredito nisso. E por que é que eu vou discutir as diferenças se eu posso abraçar as convergências? Por que a gente não pode guardar para si as próprias opiniões? Eu gosto de futebol, eu tenho um time de futebol e isso não me impede de gostar e falar com pessoas que são de outros times. Até quando a gente vai viver nessa infantilidade de que só o que nos agrada, só aquilo com que nós concordamos é o correto, é o adequado, é o justo? Até quando nós vamos nos esconder embaixo das instituições? Até quando nós vamos nos permitir sermos massa de manobra? Porque enquanto nós estamos discutindo nas nossas religiões, enquanto nós, povo de santo, estamos aqui debatendo, porque aquela religião ali é mal cultuada, aquela casa fala banto, mas não fala direito, aquela casa fala iorubá, mas não fala direito, olha, tem canto em português ali no meio. Enquanto a gente fica discutindo esse tipo de picuinha, porque a Oxum da outra estava mais
cheia de dourado do que a outra que estava com menos brocado, a gente não cresce espiritualmente. Enquanto isso, a gente perde não só força, mas a gente não se recicla enquanto ser humano. A religião não pode ser mudada, ela tem preceitos que são específicos e devem ser seguidos. Mas nós estamos fazendo o caminho necessário para levar a religião para os mais novos? Por que a gente não vê jovens dentro dos terreiros? O que está faltando na nossa comunicação para a gente falar com essa geração que é tão nova e tão cheia de conhecimento que a gente não tem? A gente está num momento da nossa vida que ninguém esperava. Todo mundo fazendo live. Onde é que já se viu um trabalho de umbanda ou de candomblé acontecendo por live? E agora eles estão acontecendo. A gente precisa dessas ferramentas para chegar até as pessoas. Eu, por exemplo, fui forçado a isso por conta da pandemia de coronavírus. Mas outras pessoas muito mais espertas do que eu, outros sacerdotes, irmãos e irmãs, fizeram esse caminho antes e estão chegando nas pessoas melhor. Esse é um caminho que a gente precisa refletir. Toma cuidado para você não ser nem manipulado, nem chato e nem raso. Aprenda com afinco. Ame os seus pais. Pega seu pai de santo, sua mãe de santo. Pergunta como é que ele está. Ele não é importante só enquanto ele está ali ou ela está ali sentadinho fazendo o trabalho acontecer. É um ser humano. Quando terminar o toque, não vai embora, deixa tudo para ela limpar sozinha. Se preocupa, veja se gosta de alguma coisa que você possa ajudar. Às vezes, muitas vezes, não é o pacote de arroz que você leva, não é o papel higiênico, porque o arroz vai ser consumido por todos, o papel higiênico vai ser usado por todos, ou os 10 reais que você dá para ajudar a comprar o remédio que seu sacerdote usa, que ajudam. É importantíssimo. Deus abençoe. Mas pergunta como é que está se sentindo aquele ser humano. A hora que você liga, sempre vai te atender. Será que está todo o tempo à sua disposição? Normalmente, o bom sacerdote, a boa sacerdotisa, não vai te falar assim, eu estava dormindo, eu estava comendo, eu estava me preparando para descansar, ou eu estou doente. Ele vai te atender, vai colocar tudo que ele sente de lado e vai te atender. Porque essa é a missão que ele aceitou. Esse é o peso da coroa de um Babalaô Orixá, de uma Yala Orixá. Então, coloque-se um pouquinho também nos sapatos do outro. Se você conseguir fazer uma reflexão disso e achar interessante, compartilhe esse vídeo para outras pessoas também fazerem essa reflexão. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você saber sempre que a gente coloca material novo. Na próxima semana tem material novo chegando e eu vou começar agora a dar uma afunilada nos temas. Então, um tema vai ser generalista e outro tema vai ser focado dentro da religião. Daqui a pouco eu vou começar a falar sobre algumas coisas de ritual, algumas coisas de maneiras, modos. Por que se come, por exemplo, do jeito que se come nas casas de candomblé? Então, eu quero fazer algumas questões para vocês refletirem, tá bom? Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Motumbá, quem é de Motumbá. Colofé, quem é de Colofé. Amucuyô, quem é de Amucuyú. Saravá, quem é de Saravá.